Olá, sejam bem-vindas ao Templo da Lua. Vamos tirar aqui uma mensagem. Eita! Vamos tirar aqui uma mensagem para com os oráculos para ti. É uma leitura atemporal, portanto ela vai começar a contar ou fazer sentido na tua vida a partir do momento em que tu ouves aqui esta mensagem e esta mensagem chega até ti. Nós vamos usar os baralhos, portanto vamos usar aqui 2 oráculos e um tarô e vou também utilizar os dados astrológicos, runas, alguns objetos e também letras. Além disso, vamos também utilizar os pingentezinhos que eu trouxe aqui para nós, lindos e bonitinhos, a ver se eu não faço asneirada. Ok, vamos lá então começar aqui a nossa leiturinha, nossa mensagem. Eu tenho aqui um incenso à minha frente que meio que de vez em quando vai se dividindo, não é? O fumo vai se dividindo. Vamos lá ver o que nós temos aqui neste momento. Ok, temos aqui o seu Régio. Revelação. Grandioso e completo. Ok, então. Nós vamos falar aqui sobre soberania. Sobre soberania. Portanto, esta mensagem ela é específica para quem, de alguma forma, meio que descobriu que não importa fazer isto ou aquilo para agradar alguém, porque mesmo que faça isto ou aquilo para agradar alguém, algumas e várias vezes não vai ter o retorno do agradecimento ou do reconhecimento. Então nós estamos aqui a falar de alguém que precisa de aprender a não deixar cair a sua coroa, a não deixar que a sua própria, que não é privacidade, mas é a sua identidade, seja posta em causa em prol de outra pessoa. E não importa aqui que pessoa é esta, ok? Não importa aqui que pessoa é esta. Então, a partir do momento que tu adquires, que tu retomas ou que tu reconheces essa realeza que tu tens, porque aqui o Régio é isso mesmo, é não deixar cair a tua coroa. Portanto, a expressão que eu costumo utilizar aqui já ouço há muitos anos e, portanto, adotei-a para mim também, é a seguinte: princesa, neste caso eu adotei para rainha, não é? Não deixes cair a tua coroa. Não deixes cair a tua coroa. Portanto, levanta a cabeça para não deixares cair a tua coroa. Porque muitas vezes nós ficamos com essa sensação de que temos que ser muito humildes, e para sermos humildes e para sermos assim ou assado e boas moças e não sei o quê, temos que agradar toda a gente e fazer aquilo que a outra pessoa quer, ignorando muitas vezes quem nós somos. Ignorando muitas vezes o espaço que nós ocupamos. Então, nós estamos aqui a falar especificamente de alguém que se esqueceu disso, que se esqueceu da sua soberania, que se esqueceu da sua realeza, que se esqueceu do espaço que tem que ocupar na vida. E, portanto, a partir daqui, eu sinto que, se chegaste até esta mensagem, és a pessoa que, de alguma forma, estás a ter esse momento de entender ou de entendimento, não é? Ou de que a ficha caiu, não é? Com o momento eureka de perceber que essa coisa de querer agradar a toda a gente e de querer fazer as coisas em prol do outro só te prejudica a ti. Então começas aqui a ter, a entender que talvez precises de trazer a tua identidade, o teu brilho,
o teu poder pessoal aqui para as relações. Precisas de entender que muitas vezes para chegares, e às vezes até podes pensar assim, tanta gente que consegue coisas, que consegue fazer coisas, que consegue chegar a alguns lugares e eu não consigo. E o problema, entre aspas, está nisto. Está no facto de tu fazeres as coisas para agradar os outros. Entendes? Fazeres as coisas para querer agradar os outros. Fazeres as coisas esquecendo que tu és importante e que tu és a pessoa mais importante da tua vida, sempre serás a pessoa mais importante da tua vida. Não há filhos, não há marido, não há parceiro ou parceira, não há ninguém que seja mais importante na tua vida do que tu mesmo. Ok, vamos lá ver aqui com o tarot. O que é que nós podemos saber mais sobre esta energia? Voz interior, que é na verdade uma mensagem muito bonita. Portanto, ela está a dizer exatamente isto. Escuta a tua voz interior. Nós temos aqui esta carta no tarot tradicional, é a sacerdotisa. Portanto, aqui está muito conectado com a intuição. Há aqui um momento muito forte, um momento de eureka que eu chamo, né? Que é um momento de revelação, como a carta diz, mas também é um momento de que tu segues e escutas a tua intuição, a tua voz interior, a tua bússola interna, o teu eu superior, como quiseres chamar. Inocência. Apesar de toda a bagagem que possas ter, apesar de toda a vivência daquilo que tu passaste ou não passaste, enfim, nunca te esqueças de trazer e de reconhecer as pequenas coisas, as coisas simples da vida. É como se, apesar de tu teres, de chegar já a um sítio, a um lugar, a um momento em que já passaste por algumas coisas, não te esqueças de trazer aquele olhar da criança, aquele olhar da criança inocente que acredita na vida, que acredita, e que nós temos um velhote, não é? Eu chamo carinhosamente velhote, um idoso, já assim com a barba branca e com o cabelo branco, que nos traz essa energia, essa sensação, esse simbolismo, e representa alguém que tem muita experiência, que já passou por muita coisa e que, portanto, à partida terá aprendido muita coisa também e sabe muita coisa também. Mas a expressão inocente neste sentido de confiar, é um simples gafanhoto. O que é que uma criança faria com um gafanhoto? Ela não, a não ser que a expliquem ou que digam que é mau e que temos que, vocês sabem o quê, né? Mas uma criança vai querer brincar. Eu vejo isso pelos meus cães também. Eles vão brincar, principalmente o meu cão, é um doce de cão. Que ele brinca, ele cheira o bichinho e ele brinca com ele, com o bichinho. Ele chama para brincar. Uma formiguinha ou uma abelha que está meia já desvivida, não é? No chão, ele chama para brincar. É um doce de criatura. E é essa inocência de acreditar que nem tudo é e precisa de ser assim tão difícil. E repara, há ele continua a ser a pessoa que sabe, a pessoa que passou, conhece, tem a sua experiência, tem toda a sua sabedoria, não é de uma pessoa que passou por muitas coisas, mas podes sempre confiar que sem tirar a tua coroa, sem desmontar a tua coroa, sem sair do teu papel, da tua identidade, entendes? Sem sair do teu lugar, do teu posicionamento, do teu poder pessoal, tu podes sempre confiar, mas também colocando limites, entendes? Celebração. O que te falta aqui? Celebração. O que tu precisas aqui também? Celebração, porque afinal de contas, quando nós conquistamos as nossas coisinhas, nós precisamos de celebrar, e às vezes até é isso que tu tens fugido a comemorar quem tu és, a comemorar as tuas conquistas, comemorar. Portanto, muitas vezes
muitas vezes pode ser que haja aqui uma energia ou uma postura um pouco mais melancólica ou naturalmente um pouco mais negativa, e eu não estou aqui a falar da positividade tóxica, tá? Mas em alguns momentos nós temos que reclamar, refilar, outros momentos nós precisamos de trazer um pouco de positividade, porque senão também só coisas negativas também não é assim, não é lá essas coisas, né? Mudança. Então, pede-te aqui uma mudança, pede-te aqui uma mudança, pede-te aqui uma reviravolta, pede-te aqui um momento em que é mudança de postura, né? Porque o que é que eu falei, ou o que é que nós falamos logo no início? Vamos falar sobre soberania. Alguém que se esqueceu do seu lugar ao sol, né? Alguém que se esqueceu do seu poder pessoal, do seu brilho pessoal, de trazer a sua identidade para as coisas. Então aqui é uma mudança de postura, de trazeres mais soberania na tua vida de forma geral. Consciência, praticamente só arcanos maiores. Consciência, exato. Alguém que se descobre, alguém que tem consciência de alguma coisa, alguém que se vê. Alguém que se vê, finalmente se vê. Alguém que finalmente se vê. Abundância. Olha só. Este aqui é o rei o rei de pentáculos, não é? O rei de terra. Que eu lembrei-me do rei de terra. Então, especificamente rei de terra. E repara como há um equilíbrio muito grande e há um descanso, um conforto, à vontade para estar ali sentado a desfrutar depois das montanhas, portanto, depois de ultrapassar os obstáculos, está confortável, está à vontade para estar ali desfrutando. Percebes? Então não deixa de ser um rei aqui e não deixa de ser alguém que, com barba também, não é barba branca, mas com barba também, que vai simbolizar, obviamente, alguém que passou tempo, alguém que teve experiência. Portanto, aqui nós estamos a falar de alguém que passou aqui um processo e que ganha uma certa sabedoria e que ganha também uma soberania sobre si, sobre os seus processos, sobre a sua vida, sobre as escolhas que faz na sua vida. Alguém que está muito atento ao que acontece, mas ao mesmo fora, né, no exterior, mas também ao mesmo tempo que está muito conectado com os seus próprios processos internos. Mágoa. Ok. Talvez ainda exista aqui alguma mágoa no fundo do baralho. Nós temos a participação. Talvez ainda exista aqui no fundo do baralho. Talvez exista aqui ainda alguma mágoa por resolver. Portanto, isto que nós estamos aqui a ver deste processo em que te tornas e em que tu consegues ver-te como uma pessoa de valor, que tem valor e que merece ser reconhecida, merece ser valorizada, ainda assim podes ter que trabalhar aqui esta mágoa, porque esta mágoa pode vir do processo em si de te tornares isto. Estás a entender? Então eu sinto que há aqui uma história e há aqui todo um processo e uma vivência de uma pessoa que teve que se forjar e teve que se tornar em alguém soberano de si próprio. Portanto, se entraste e viste chegaste até esta mensagem, tu tiveste todo um processo, todo um caminho que te obriga a ter determinadas atitudes e ainda assim não deixes cair a tua coroa em prol dos outros. Entendes? Não deixes cair a tua coroa em prol dos outros. Não baixes a cabeça, porque senão a coroa cai. Entendeste? Seja lá por quem for. Não baixes a coroa, não baixes a cabeça, porque senão a coroa cai. Então eu sinto que há aqui todo um processo
que pode ter trazido, e há uma história que te pode ter trazido aqui alguma mágoa, e esta mágoa sim precisa de ser trabalhada, precisa de ser olhada. Não que a mágoa em si seja péssima, mas pode-te trazer, nós falamos há pouco de aquele negativismo, de estar sempre a reclamar, de estar sempre, entendeste? Estou aqui a olhar para o fundo do baralho, participação, a carta da participação. Carta da participação. Esta carta, ela fala muito a que cada um dá aquilo que pode. Cada um dá aquilo que conhece, cada um dá aquilo que sabe, cada um faz e é quem pode ser e quem sabe ser nesse momento. Então não te martirizes tanto, isto pode te ajudar aqui na mágoa, não te martirizes tanto relativamente a esta situação. Não te martirizes tanto em relação à pessoa em questão, por exemplo. Ok, vamos continuar com o oráculo. Este oráculo que eu gosto bastante, acho lindíssimo este oráculo. Este verso lindíssimo. Temos aqui que é o nome em português, é a traça. Acho que é traça o nome em português. Se há uma revelação, há algo oculto também. Se há uma revelação, há algo oculto. Se há algo que tu precisas e que tu ficas a saber, que tu ficas a conhecer e que tu descobres, é porque tem aqui algo oculto também. Há alguma coisa misteriosa que de alguma forma tu precisas de saber, ou que tu vens a saber, ou que... deixa eu ver se eu consigo explicar isto. Por reflexo, tu tens este momento eureka, esta revelação, este insight. Por reflexo. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós estamos no processo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, muitas vezes uma das formas de nós percebermos o que é que precisamos de trabalhar em nós é olhando para o que está fora, ou seja, é olhando as situações, as pessoas que nos rodeiam, as dinâmicas, os relacionamentos. E a partir daí nós conseguimos ter uma percepção de como está o nosso caos interno, nossa vida interna, que é a parte oculta. Então muitas vezes o nosso subconsciente está cheio e repleto de crenças limitantes e cheio de crenças de vários contextos, e que o nosso subconsciente vai fazendo com que nós tenhamos determinados comportamentos e estejamos sempre a repetir os mesmos padrões, porque não estamos a ver exatamente o que está oculto no subconsciente. Então eu sinto que pode haver uma situação ou uma pessoa que te diz alguma coisa, ou que só a dinâmica de estar com essa pessoa, portanto o facto de conviveres com essa pessoa, de estares com essa pessoa, de lidares com essa pessoa, te dá aqui pano para mangas para este processo todo. Entendes? É como se te desse pano para mangas para este processo todo. Vamos tirar mais 3 cartas com este oráculo para passarmos para os dados. Este é o cesto da fruta, que só vem comprovar o seguinte: para haver este cesto da fruta todo bonito, esta colheita, teve que haver aqui trabalho duro. Portanto, tu estás aqui num momento, e se chegaste até aqui, tu estás aqui num momento em que as coisas não acontecem por cá, estão a acontecer pelo acaso. O acaso não existe, certo? Houve aqui trabalho da tua parte para estares neste lugar. Entendeste? Houve aqui um processo e todo um trabalho de muito tempo, né? De muito tempo, para tu estás agora a falar sobre soberania e a querer recuperar, ou até já recuperando, ou já recuperada a tua soberania. Já tendo recuperado a tua soberania. Portanto, nós temos aqui a sorte, portanto, abundância, ou seja, todo este processo, e é engraçado porque todo este processo de recuperar a soberania traz-te, e provavelmente tu estás aqui neste processo,
traz-te aquilo que tu tanto desejavas. E foi o que nós falámos também logo no início, de que às vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos assim: porque é que estas pessoas conseguem aquilo que elas querem? Porque elas não abrem mão da sua soberania. A partir do momento em que tu recuperas a tua soberania e que recuperas aqui a tua coroa, não é? De rainha, a sorte, entre aspas, bate-te à porta. E aí sim tu começas, porque às vezes nós, para recuperarmos a nossa soberania, nós vamos ter que impor limites. Não tem forma de ser. Nós vamos ter que desagradar pessoas, vamos ter que pôr o travão, vamos ter que dizer que sim ou que não, que isto ou que aquilo. E é isso, não tem muito o que se lhe diga. E é nesse momento, ou nesse processo de impor limites, porque afinal de contas eu sou a pessoa mais importante da minha vida, a partir daí nós vamos começar a ter que impor limites aos outros, e ao mesmo tempo nós vamos começar a priorizar. E é nessa prioridade, temos duas que saíram aqui, e é nessa prioridade, exatamente, transformação, e é nessa prioridade que nós, no meio da priorização, que nós vamos conseguir encontrar aquilo que tanto almejávamos, aquilo que nós tanto queríamos. Então nós temos aqui a energia da borboleta ou da mariposa, não é? Com transformação, e temos aqui a energia que cai aqui também, juntamente. A energia do nevoeiro ou da névoa. Portanto, eu sei que às vezes, e cai aqui, não é? Junto com a mágoa, às vezes as mudanças, elas podem nos trazer aqui uma confusão mental ou uma falta de clareza, porque a mudança, isto parece um tufão ou um furacão. Muitas vezes nós vemos a mudança, e estas mudanças que giram, não é? Que mexem com muita coisa, podem ter a tendência de nos deixar um bocadinho, eu não sei muito bem para que lado é que é de me virar. Então, apesar disto, do teu processo, tu, que já chegaste, e o processo que tu tiveste, ainda assim, a mudança que agora acontece, a partir do momento em que tu começas e que tu impões limites ou impuseste aqui limites, há uma mudança aqui que está iminente, que tem que acontecer. E essa mudança pode trazer, sim, aqui uma falta de clareza. Vamos finalizar aqui essa mensagem com os dados e com os ingredientes, os charms. Porque nós vamos falar um bocadinho desta parte da mudança em si, especificamente na parte estendida da nossa mensagem. Portanto, vamos reservar para lá, sobre a mudança. Ok? Certo? O que é que nós temos aqui eu acho que não consegues ver tudo, portanto, fora da câmara, nós temos aqui este pequenininho, que é um rolo de massa, que ele caiu aqui, vou deixá-lo aqui mais para a frente. Oi. Um rolo de massa. Este rolo de massa era um dos símbolos que eu utilizava no meu traje académico, no meu traje de licenciatura da universidade. Portanto, ele está aqui porque eu achei graça aqui e coloquei-o aqui. Fora da câmara, nós temos aqui Júpiter, e temos aqui um telemóvel celular, isto dos antigos, não é? Daqueles antigos em que tinham as teclas e ainda tinham a antena. Não sei se vocês se lembram disso, mas pronto, enfim, eu lembro-me, já estamos aqui a falar a idade, não é? Tudo bem. Temos aqui um celular, um telemóvel e o Júpiter, que se caiu aqui fora da câmera. Eu vou colocar aqui para conseguires ver também. Eu acho que está enquadrado, está mais ou menos enquadrado. Ok. A letra N. A letra N pode ser de uma pessoa, ou Z, a letra Z pode ser de uma pessoa, ok, pode ser uma pessoa, pode ser um N, mas não é um Z, porque a letra N aqui é diferente. Agora vou encontrar, por acaso encontrei, dá para perceber a diferença do N, pronto, é um Z aqui, por acaso estava aqui logo, não é? É um Z, portanto pode fazer sentido. Pode ser a inicial de alguém com quem tu convivas, sei lá, Zulmira, não é? Pronto, enfim, lembrei-me do nome, não sei porquê. Temos a câmara, aqui uma câmara fotográfica, temos aqui o portal, que eu chamo portal chinês porque eu não sei o nome técnico disto, temos uma árvore,
Temos aqui um peixe. Olho aberto. Olho aberto. Tu podes estar a navegar aqui em emoções. Portanto, podes estar aqui a navegar em emoções, em águas turvas. Ou não, ou em águas mais limpas, não é? Mas estás aqui a navegar em águas. Mas não te esqueças de vir à tona de vez em quando. Não te esqueças de abrir a pestana, ou melhor, abrir o olho e estar bem atenta àquilo que está a acontecer. Portanto, não te deixes envolver pelas emoções que estás a sentir e pelo turbilhão de emoções que estás a sentir. Abre essa pestana, porque tu estás aqui a atravessar um portal, ou seja, estás a transitar aqui uma mudança que nós falamos durante a leitura. Aqui uma mudança que te dá esse acesso a um novo momento, uma nova postura, entendes? Um novo capítulo. Mas tens que deixar para trás aqui algumas raízes, ou seja, algumas coisas que tu viveste e pessoas talvez, comportamentos, coisas, crenças que tu aprendeste, tu tens que deixar isto para trás. Porque nós podemos trazer muita coisa, portanto, a partir do momento em que nós ganhamos experiência, vivemos e temos a nossa bagagem, porque toda a gente tem bagagem, ok? Não me venham cá com histórias a dizer que só com determinada idade é que se tem bagagem, isso é mentira, todas as pessoas têm bagagem. Obviamente vai corresponder com as idades, mas tem muita gente nova, não é? Jovem, que já viveu o equivalente a uma vida. Enfim, isso é assunto para outros canais, outros vídeos, não aqui. Mas o facto é que há lá está, a confiança, novamente, a estrela, nós temos aqui o termostato, não é? E temos aqui em porta-chaves, 2 porta-chaves aqui, e temos o rolo da massa juntamente com a câmara. Portanto, a câmara e quando nós voltamos atrás e quando nós olhamos para trás e olhamos para a nossa vida para trás, não é para nós repetirmos as coisas, é para nós vermos apenas alguns momentos, entendeste? Só para vermos alguns momentos e moldarmos a nossa realidade e moldarmos a nossa vida conforme aquilo que nós gostamos e queremos. Então eu sinto que tu talvez estejas aqui ainda um pouco presa a algumas questões do passado, ou alguém do passado, ou formas de viver no passado, sendo que se há um portal que tens que atravessar, também há uma mudança aqui, que vamos falar sobre essa mudança na parte estendida. Há aqui uma mudança que te é pedida. Estás a entender? Espero que sim. Vamos tirar aqui para finalizarmos com os charms. Vou tirar alguns, senão fica muita coisa aqui na mesa. O que é que nós temos aqui? Tudo ao contrário. Uma coisa impressionante. Tudo ao contrário. Portanto, guarda-chuvas, proteção. Temos aqui o coelhinho. Temos aqui um rádio. Isto é um rádio. De repente pareceu uma máquina de lavar a roupa. Máquina de lavar a roupa e máquina de secar roupa. Mas não é. Ok? Mas por algum motivo soou-me. Enfim, é um rádio. Minha avó tinha um parecido com este. Mas assim, daqueles deitados. Flor. Temos aqui uma flor. Temos aqui várias câmaras fotográficas. Temos aqui, este é uma joia. Um diamante, uma joia. Temos aqui um carneirinho, uma ovelhinha, coração e os sapatos da bailarina, já não sei se eu tinha falado. E temos aqui uma escova de dentes. Portanto, o que eu sinto é que tu estás ainda muito voltada nesse tal passado, nessa coisa ou nessa forma de viver no passado, estás a olhar muito e talvez a dar muita importância para esse passado. Então, há vários momentos da tua vida em que tu tens que trazer um pouquinho mais de amor, de cuidado para a tua vida, porque talvez tu estejas a ficar um bocadinho rígida, entendeste? Rígida, um pouquinho... O rígido é colocando uma armadura e não deixando que as conexões aconteçam, é nesse sentido. Então, em alguns momentos tu vais ter que trazer aqui essa fofura, ser mais afável, eu ia dizer afabilidade, eu não sei se existe a palavra, mas se não existir, passa a existir. É de afável, é de ser uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais tchucu-tchucu.
Entendes? Uma pessoa assim mais... Tens uma postura, não de... Porque lá está. Quanto mais negativa ou pensamento negativo tu tens, mais azeda e amarga ficas. Isto qualquer pessoa, ok? Qualquer pessoa fica mais amarga e mais azeda. E isto é, o cabelinho podia ser ali do incenso. E o que eu sinto é que tu estás a dar muita importância a coisas do passado e não estás a olhar para o que tu tens agora e para aquilo que tu conseguiste agora. E daí tens esta parte que às vezes te pode dar pode puxar um bocadinho para trás. Entendes? Esta parte, esta falta de clareza e estás aqui a chorar muito na mágoa, entendeste? Muito na preocupação, ou até aqui na preocupação, nas insónias, na ansiedade, entendeste? Alguns pensamentos aqui assim estranhos, esquisitos, que podem estar a atrapalhar aqui. Isto pode ter a ver com esta mudança que, de alguma forma, pode haver aqui uma certa resistência pelo facto de estás a olhar muito para o passado. Entendeste? Tu não estás a olhar tanto para o que está no momento, que estás a receber no momento, ok? Eu vou dar continuidade a esta mensagem na extensão, vamos ver o que é que sai daqui, vamos falar especificamente aqui da mudança em si, porque se isto é alguma coisa que te atrapalha, que te traz esta névoa, esta neblina, e não consegues ver, portanto eu acredito que isto seja alguma coisa que te esteja a trazer essa tal da preocupação. Então nós vamos ver aqui especificamente sobre a mudança, abrir um bocadinho mais sobre a mudança, e eu vou-me ficando por aqui, vou deixar o link aqui em baixo na descrição para poderes participar ou poderes adquirir aqui a extensão. Está numa área de membros, onde eu coloco todas as extensões lá, portanto tu entrando a partir desta extensão, desta mensagem, tu se quiseres continuar tens acesso às extensões todas que eu colocar lá, ok? Portanto, das leituras estendidas que eu fizer também. Enfim, vou deixar o link aqui, podes ver os outros níveis também. E aproveita para subscreveres o canal, deixares o like que eu gosto no vídeo. Eu vejo-te na próxima leitura ou dentro da extensão. Beijinhos!